Por favor, só me confirmem se vocês estão vendo aí o slide. Vamos. Tudo ok. Beleza. Então vamos lá. Então bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Começando aqui nosso segundo dia do Minicurso sobre Tech. Hoje a gente vai fazer a parte mais bacana, tá? Na primeira a gente falou muito sobre formatação. De fato, essa é uma parte um pouco mais chatinha. Hoje vamos ver as coisas acontecendo, né? Que é a parte de matemática no Tech. Bom, primeiramente, a gente vai ver o seguinte: o que é o modo texto e o modo matemático no Tech. Bom, se eu quero digitar num parágrafo e quiser colocar dentro desse parágrafo símbolos dentro de cifrões, eu vou considerar que esse cara está em modo matemático. Então, ou seja, tudo que está fora desse cifrão é o modo texto e o que está dentro a gente diz que está no modo matemático, certo? Bom, então tudo que for fórmula matemática que contenha parênteses, chaves ou colchetes, né, que são os delimitadores, frações, raízes, potências, índices, etc. Então, todos aqueles símbolos que a gente conhece da matemática, a gente tem que escrever isso no modo matemático. Tá? E as letras que a gente usa geralmente para fazer fórmulas, elas ficam em tipo itálico, tá? E os espaços em branco, eles não são considerados, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplinho bem simples de um texto com fórmulas matemáticas, tá? Eu já copiei esse cara e já coloquei lá no nosso overleaf, tá? Então, tá aqui, ó, digitado, certo? Então, note que tudo que está entre esse cifrão aqui, ó, é o que está em modo matemático, ó. Isso aqui, ó. E aí a gente, quando compila, aparece o nosso texto, tá? Se tiver ruim para enxergar, pessoal, pode falar que eu aumento mais um pouquinho aqui a fonte, tá? Então, note, deixa eu só abrir um pouquinho mais de espaço aqui. Então, note que tudo que está nesse cifrão são as fórmulas que a gente usa para modo matemático, né? E o que está fora é um texto normal, um modo texto. Tá certo? Bom, vamos continuar. Qualquer pergunta, pessoal, podem ligar o áudio, tá? Porque eu não estou vendo o chat, certo? Bom, quando eu tenho um modo texto e eu quero destacar a fórmula para que ela fique centralizada numa linha própria, eu vou colocar entre dois cifrões, tá certo? O modo matemático simples, eu boto só entre um cifrão. Quando eu quero destacar, eu vou colocar dois cifrões, certo? Então vamos ver como é que isso funciona. É o mesmo texto, tá? Então veja que essa parte aqui, ó, tal que f de xp até os reais, eu quero destacar. Então eu vou pegar esse cara, tá? Vou pegar esse cara e vou colocar ele entre dois cifrões. Tá? Então deixa eu só arrumar aqui. Beleza. Coloquei entre dois cifrões, agora eu vou compilar. E aí, tá aqui no meio, ele fica destacado numa única linha, tá? E centralizado. Tá certo? Então, se eu coloco entre apenas um cifrão, ele fica na linha do texto. Se eu quero destacar para que ele fique numa página, numa linha única, destacado, centralizado, eu coloco entre dois cifrões. Certo?
Bom, então, os espaços que eu digito na fórmula matemática, eles são ignorados. Então, note o seguinte. Deixa eu só destacar aqui para ficar mais claro o que eu quero fazer. Tá? Então, eu vou pegar essa parte que está destacada, tá? Então, eu vou pegar antes do for all, que é o para todo, e vou dar espaço. Tá? Se eu compilo, nada acontece. Tá? Então, espaço no modo matemático, ele é ignorado. Se eu precisar dar espaço, eu tenho alguns comandos, certo? Então, se eu quero um espaço de um texto, um espaço simples, eu boto somente uma barra, tá? Eu boto somente uma barra. Se eu quero um espaço menor, eu boto barra, vírgula. Um pouco maior, barra, ponto e vírgula. Se eu quero um espaçamento do tamanho do escrito de um quad, boto barra quad. E se eu quero um espaço de dois quads, que quad. E os resultados são esses aqui. Tá certo? Então, vamos verificar. Por exemplo, de novo aqui para o for all. Tá? Eu vou voltar todo esse espaço que eu dei. E não adianta nada, eu vou voltar. Veja que aqui no texto, ó, deixa eu só. Veja que aqui o espaço entre o f de x, vírgula, com o para todo está bem pequenininho, né? Vamos supor que eu quero colocar ele mais para lá. Eu boto quad, tá? Então, quando eu compilo quad, veja que aumentou o distanciamento do para todo, tá certo? E isso eu posso usar para qualquer espaçamento, tá? Dentro desses códigos matemáticos aí. Beleza? Bom, no modo matemático também, eu posso alterar o tipo de fonte com os seguintes comandos, certo? Então, eu posso colocar no modo padrão, que basta eu digitar entre o cifrão. Então, por exemplo, vou apagar esse texto aqui. Então, se eu quero colocar Hugo e compilo, ele fica aqui, ó. Ele fica um texto em itálico, tá? E aí eu posso colocar em romano, né? Que é o que geralmente o que a gente vê em livro, que é o Mat é o de matemática, RM de romano, tá? Aí eu boto o mesmo Hugo, quando ele compila, ele vai mudar aqui a fonte. É o que a gente vê geralmente em texto de livro, certo? E aí a gente pode colocar em negrito, itálico, enfim, etc. Mas o que eu quero destacar são na verdade, duas, tá? Tem o matcall, tá? Matcall. Então, por exemplo, F, que é o que a gente pode usar para função, certo? Deixa eu dar um zoom aqui. É esse F, tá? E o mais famoso, que é o matbb, que aí a gente usa geralmente para conjunto, tá certo? Então tem aqui os reais,
tem os racionais, os inteiros, os naturais. Então, a gente vai compilar esses caras e tá aqui os nossos conjuntos, tá? Então, o conjunto é esse cara aqui. Mat B, B. Tá? Embaixo tem esse MatDS, que aparenta ser a mesma fonte, tá? Mas ele precisa de um outro pacote, tá certo? Então eu não costumo usá-lo. Mas para usar o MatBB, uma coisa que eu deveria ter dito no início. Como a gente está falando muito sobre texto matemático, eu vou usar alguns pacotes, tá? Tem esse, que é o AMS Fonts, certo? Vou adicionar AMS Mat, que é para algumas fórmulas, e o AMS Simp. Então note que os três começam com AMS, tá? Que ele é o mesmo do mesmo grupo, e uso package Math Tools, ferramentas matemáticas, tá? Então, quando eu trabalho com texto matemático, esses quatro caras me garantem fórmulas, símbolos, etc. Tá certo? Beleza. Então, note que nós temos todas essas fontes que a gente pode colocar no, no nosso texto. Agora, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com geometria analítica, a gente quer botar um vetor, né? Então, para botar um vetor, a gente pode colocar, modo matemático, é o matrm, vetor V, tá? matrm, e eu vou botar em matbf, que é o negrito, tá? Então, tá aqui, ó, o vetor V em negrito, que é o nosso vetor, certo? A gente pode usar esse cara. E a setinha, Hugo, do vetor? Vou falar mais para frente, Ah, beleza. beleza? Vamos lá. Bom, quando eu quero escrever certas expressões, equações, e eu quero colocar num parágrafo, ele geralmente fica deslocado para a direita, tá certo? Então, por exemplo, vou copiar esse cara aqui, tá? Então, nota o seguinte. Eu vou trabalhar com limite, e o símbolo de limite, quando fica numa única linha, ele fica esse cara feio aqui. Porque o objetivo do modo matemático é manter tudo numa única linha, tá? Então ele desloca para a direita o símbolo. Se eu coloco em modo destacado, que é entre dois cifrões, aí ele fica bonitinho assim, tá? Porém, isso é uma coisa que a gente pode consertar tranquilamente, certo? Então, quando eu quero destacar em uma única linha, eu vou usar esse comando aqui, que é o display style, certo? Então, se eu pegar esse display style e digitar ele antes do primeiro limite aqui que está na linha, tá? Vou botar esse aqui para vocês. Aqui, ó. Vou botar dentro desse cara aqui, tá? Então, vem display. Display style. E aí, quando eu compilar, então agora ele fica aqui, ó. Ele fica certinho. Note que ele dá um pequeno empurrão da linha para baixo,
certo? Então tem esse detalhe aqui. Mas ele fica bem melhor para enxergar, né? Que foi o que a gente acabou de fazer aqui, que é esse texto aqui embaixo. Então, quando a gente usa o display style, é como se eu estivesse usando ele na forma destacada, certo? Outra coisa que eu vou fazer mais para frente é, toda vez que eu digitar o texto, eu tenho que bater display style. Mais para frente eu vou mostrar para vocês um comando em que a gente vai simplificar um monte dessas escritas. Bom, nos textos matemáticos, às vezes é necessário colocar um pouco de texto junto com as expressões, tá? Só que, como a gente já viu, quando eu digitei lá meu nome Hugo em modo matemático, ele fica um amontoado de letras, tá? Então, note o seguinte, eu escrevi meu nome junto, mas se eu botar o então fica. Lembra que o espaço não serve. Mas a gente quer colocar um texto às vezes, né? Então como é que a gente faz isso? Então a gente vai usar esse comando aqui, ó. É o text, tá? De texto. Então, se eu quiser colocar esse cara no modo matemático, eu vou colocar o texto em cima, o texto no modo matemático dentro desse ambiente. Então vamos ver como é que funciona. Então, por exemplo, se eu quero escrever que ax mais b é igual a zero, se somente se tem essa isola esse cara, então veja a diferença. Eu posso escrever assim. Então, note que ele indica um erro aqui, ó. Aí tá aqui, o bacana é que ele diz display math should end with eu esqueci de colocar outra. Tá. Eu esqueci de colocar outro cifrão. Então tá aqui. Arrumei, corrigi o erro. Então nota que isso aqui fica feio, né? Então, a x mais b é igual a zero, se somente esse cara. Para consertar isso, eu pego esse texto, vou digitar text, certo? Tem que colocar entre chaves, dou um espaço dentro do text e boto se somente se. Quando a gente compila, aí fica bonitinho, né? Então, note que agora eu tenho um ambiente. Ou, eu não quero poluir vocês com muito comando, já que tem um básico, serve o mbox. Mbox também faz o mesmo, tá? Então veja aqui, tem esses detalhezinhos de quando eu quero escrever um texto matemático, um texto dentro do ambiente matemático. E o texto no modo matemático eu posso usar esses padrões. O padrão é o text, né? Se eu quero escrever no modo romano, text, eu boto aqui, ó. Text, rn. E aí, eu fico com essa letra. Posso escrever text, bf. Aí eu deixo ele em negrito. BF, tá? Que é o que indica o negrito. E o text it, que é o de itálico. Ele fica itálico. Tá? Então são esses comandos de texto no modo matemático. Bom, vamos lá agora as coisas básicas que a gente usa para fórmulas matemáticas. Bom, primeiro eu tenho os comandos de fração, tá? Eu tenho frac e o sfrac,
e tenho o defrac. O frac e o S-frac é para colocar a fração na mesma linha. Já o defrac, ele coloca a fração no tamanho maior. Para usar o S-frac, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Tá? Então, eu tenho defrac, perdão, eu tenho o frac, AB, essa é uma fração na mesma linha. Tá? Então, note, eu fico com esse texto aqui, com essa fração pequenininha. Se eu quero o S-frac, ele vai me dar um erro, tá? Então, para isso, eu vou usar um pacote. Use package x-frac. Quando eu coloco esse cara, ele vai me dar essa fraçãozinha aqui, ó. Deixa eu colocar um espaço maior. Lembra como a gente coloca o espaço? Vertical. V-space. Vou botar o espaço de 1 centímetro. Bem no primeiro dia, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho um espaço de 1 centímetro. Tá? Então esses dois comandos é quando eu quero colocar uma fração numa mesma linha. Se eu quero fazer uma coisa mais destacada, eu vou usar o defrac. Aí o defrac, esse cara aqui no meio vai aparecer, ó, a fração, ela aparece destacada, certo? E a escrita, quando a gente vai fazer TCC e tese, essas coisas assim, a escrita convém, eles mandam a gente usar na mesma linha, tá? Então, em trabalhos acadêmicos, a gente tem que usar um desses caras. Fica feio, mas é o que mandam, tá? Então, se eu quiser, eu geralmente, quando eu não gosto, eu sou chato com a estética do trabalho, então, geralmente, quando eu quero escrever fração, eu faço um roubo. Eu gosto de colocar ela centralizada no modo matemático que a gente acabou de ver, tá? Então, eu gosto de... Faço o possível para... Opa! Eu faço o possível para colocar dessa forma, com a fração destacada. Ok? Mas aí, quando não tem que fazer, tem que manter a estética da escrita. Então, para frações, eu tenho os comandos frac, sfrac e dfrac. Observação. O frac, se a gente colocar entre duas parênteses, tá? Deixa eu apagar esses outros aqui para a gente não confundir. O frac, ele fica numa única linha, mas se eu coloco ele entre dois parênteses, que é o que eu estou fazendo agora, ele fica destacado, tá? Ele age como defrac. Então tem aqui um exemplinho bonitinho. Então, copiando e colando. Então, tem aqui um textinho de probabilidade, né? Fica bem bonitinho. Desculpa, achei muito rápido, né? Texto. Então, aí como é que fica a nossa escrita. Tá? E aí eu posso mudar. No lugar do... Posso botar o S aqui, o S-frac. Posso colocar aqui o S-frac. E aí, quando a gente compila, ele fica aquela fração deitadinha. Né? Quando eu vou escrever fração que ele necessita numa única linha, eu prefiro essa. Acho ela mais legal para ficar lendo. Aquela pequenininha.
Índices e expoentes. Lembra que na primeira aula eu disse que eu uso o expoente e o underline para indicar potências e índices, tá? Eles são específicos de ambientes matemáticos. Então, quando eu quero colocar um índice, eu vou botar A, underline e esse índice. Se o índice for com 2 ou mais caras, eu tenho que colocar ele entre chaves. Exemplo, se eu quero descrever uma série, por exemplo, a soma a n da PG é igual a A1 mais n menos 1, razão R, tá? Então, note que para escrever o AN e o A1, a gente bota o underline aqui e aparece esses índices aqui, ó. Certo? Então, é assim que a gente faz índices. Quando é índice duplo, por exemplo, de matrizes, a gente tem que colocar entre parênteses, chaves. A underline chaves, tem o A11, o A22, etc. A N. Tá? Então, quando o índice é duplo, a gente tem que colocar entre chaves. E esse carinha aí é a nossa diagonal principal, certo? Se eu escrever sem chaves, então aqui no último, ó, eu vou botar NN, ele reconhece somente o primeiro, tá? Então, note que ele só vai reconhecer o primeiro, tá? Para que ele reconheça dois, tem que estar entre chaves. E compila. Tá aqui. Certo? E expoente, a gente vai usar o acento circunflexo. E fica de forma análoga. Quando é somente um, basta digitar ele depois do circunflexo. Quando é duplo, tem que colocar entre chaves. Exemplo. A quadrado. A, A quadrado mais A cubo mais ciências mais A elevado a 10. Então tá aqui, tá? Quando é apenas um cara, a gente pode colocar ele direto depois do acento circunflexo, certo? Quando é duplo, a gente tem que usar dentro de chaves, tá? Isso vale para, por exemplo, deixa eu fechar esse cara. A derivada quarta, tá? Por exemplo, a gente pode colocar entre parênteses, ó, f é quarta, né? Por exemplo, certo? Então é assim que a gente trabalha com expoentes e índices. Professor, Vou perguntar. qual é a diferença de L dot e C dot? O senhor colocou agora. E eu não falei na primeira não, na primeira aula. Tá. L dots, ele quer na mesma linha. Então, por exemplo, se eu quero fazer um conjunto A, opa, conjunto A, eu vou botar, vamos lá não, mate BB, números naturais. Quem são? 1, 2, 3, L dots,
e vai para o infinito. Tá? Então, note que o LDOTS ele mantém esse cara aqui. Ó. É esse 3 pontinhos, certo? Porque se eu colocar no lugar do LDOT os 3 pontos finais, ele não mantém o formato do texto. Ó, dá para ver aqui? Que ele fica mais curto. Então, isso tipograficamente é um erro, tá? É coisa de edição, certo? Então, como o TEC ele preza muito pela beleza da edição, em texto matemático a gente usa o LDOT e não 3 pontinhos. Você consegue chegar a diferença? Sim. Beleza. O CDOT, ele acompanha o símbolo que você está usando. Por exemplo, x mais x1 mais x2 mais CDOTS mais xn. Então, o CDOTS ele vai ficar na linha dos sinais. Ou seja, você mantém, você está dizendo que tem mais somas ali. Se eu trocar o CDOTS pelo LDOTS, ele vai ficar na parte de baixo. Ele não vai ficar centralizado com o sinal. Tá certo? Tá, tudo bem, professor. Obrigada. É porque, de fato, eu planejei ele para usar mais para frente, quando eu falar de matrizes. Aí a gente usa esse troço para matrizes. Aí eu adiantei um pouquinho sem querer. Mas é basicamente isso. Tem outros pontos, tá? Mas aí deixa pra quando for matrizes. Senão a gente vai ficar bagunçando demais. Tudo bem? Sim, tudo certo, professor. Beleza. Vamos lá. Tá. Por vezes, ele consegue escrever, ele precisa escrever índice e expoente ao mesmo tempo. Né? Opa. Índice e expoente ao mesmo tempo. E aí a gente vai usar esse comando aqui. Tá? Primeiro a gente coloca o índice, depois coloca o expoente. Então, por exemplo, se eu estou numa sequência e eu quero que o A1 seja elevado ao quadrado, a gente faz esse cara aqui. Certo? A gente tem essas aqui. Isso é importante porque a gente vai fazer o quê? Polinômio, né? Por exemplo, o AN. Opa! AN é o cara X N elevado a N. Algo do tipo assim. E aí a gente mantém a série, né? Quando a gente vai escrever série também tem esses caras assim. Certo? Beleza. Raiz quadrada. Eu tenho 2 comandos para raiz. Esse é o SQRT, tá? Que é Square Root. Como eu falei para vocês, tá? Que é muito baseado em inglês. E eu tenho a raiz simples, que é a raiz quadrada, que eu não tenho índice. E eu tenho esse SQRT com esse N entre colchete aqui, que é quando a gente precisa do índice. Certo? Então vamos ver como é que funciona. Eu tenho o SQRT, por exemplo, de x, que é a raiz quadrada de x, ou SQRT n entre colchetes, que é a raiz enésima de x. Tá? Então, quando o índice for necessário, coloco o n entre colchetes antes. Quando não, é só botar o SQRT direto. Tá? Então veja que esses comandos fazem um pouco de sentido para a gente saber um pouquinho de inglês, né? E básico mesmo. Não precisa nada muito avançado, não.
Tá? Então, a gente tem o número binomial. Então, a gente vai trabalhar com o binômio de Newton. E também tem duas formas. Ele é parecido com o frac. Tá? Um, quando ele acompanha a linha. E o outro, quando ele não... quando ele quer destaque. Então, por exemplo, esse é o binômio. Tá? Na mesma linha. Deixa eu digitar aqui. Na mesma linha. Big skip, tá? Falei na primeira aula que é para dar espaço vertical. E esse é o debinômio, que é para quando ele vai ficar destacado. Certo? Então a gente tem esses dois carinhas aí. Um é para usar na linha do texto e outro para ficar destacado. Nosso binômio de Newton. Tá? Então, coisa bonitinha aqui. O professor Cleber foi lá dar aula no ensino médio. Está aqui o nosso triângulo de Pascal. Certo? Vai ficar bem bonitinho. A qualidade é outra, né? Se comparado ao Word, né? Cara, e assim, você vê esse código, você pensa, putz, isso vai dar um trabalho de digitar. Quando você pega, isso é um texto. Você nem lembra do código. Fazer isso aqui no Word, isso dá um trabalho absurdo. Você tem aquele equação, vai na equação e bota, centraliza, vai para cá. É outra coisa, cara. Isso aqui fica bem bonito. Isso aí eu posso colocar em qualquer local da página, né? Sim. Centralizado à direita, à esquerda, centralizado e tal. Então, na verdade é o seguinte, é porque eu estou em um ambiente que eu vou falar sobre ele mais para frente. Se eu quiser colocar aqui no LQN, esse aqui é fora. É uma classe, opção, tá? Tá. Eu tenho como escolher dele ficar centralizado, que é como tá, que não dá para ver bem porque eu não estou com texto aqui. Sei lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Só para ter ideia. Eu vou falar sobre esse ambiente mais para frente. Tá certo? Então, deixa eu copiar isso aqui. Copiar isso aqui. O que aconteceu? Putz, apaguei um S aqui do Document Class. Você vê, ó. Aqui tem dois S. Foi só esquecer de apagar um S sem querer. Ele dá mó zoada. Aí, ó, como fica bonito aqui no texto. Né? Aí, esse comando é feito para centralizar. Se eu quero colocar ele em outros lugares, aí tem outros comandos. Eu vou mostrar um pouco mais para frente. Certo? Vai ficar bem bonito, cara. Outra coisa. Beleza. Vamos lá. Bom, tem o que a gente chama de delimitadores, tá? Que são os parênteses, colchetes, chaves, barras verticais e o ângulo. Certo? Então, esses caras têm uma coisa para tomar cuidado. As chaves são caracteres especiais. A gente falou isso na primeira aula, primeiro dia. Para usar esse cara, eu tenho que colocar a barra antes da chave, tá? Então, por exemplo, lembrando que
A é um conjunto unitário, se eu colocar sem a barra, ele não aparece aqui, ó, certo? Então, antes de chave, eu tenho que colocar essa barra aqui, que ela é um caractere especial. Aí ela aparece, certo? As outras não. Parênteses. Eu não preciso. Colchete também não. Enfim. Os delimitadores, eles são de tamanho fixo, tá? Então, para a escrita matemática, fica esquisito. Então, por exemplo, se eu quero dizer que x é igual a fração, e eu coloco entre parênteses, note que esses delimitadores têm tamanho fixo. Então, ele passa do parênteses, tá? Tem como a gente resolver isso, que eu vou mostrar daqui a pouco. Para isso, eu vou usar o que ele chama de comando left e right antes de cada delimitador. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu quero um tamanho fixo do parênteses, basta eu digitar ele dentro do modo matemático. Se eu preciso de uma coisa maior, eu vou fazer esse comando aqui, ó. Left, parênteses, barra right, parênteses. E isso vale para qualquer outro delimitador. Então, veja o resultado aqui na última coluna, eles realmente fazem diferença. Vamos mostrar na prática para ver como é que funciona, tá? Opa. Então, vamos lá. Eu tenho esse que eu vou deixar aqui, sem o left e right. E agora aqui, ó. Left, parênteses, barra right, parênteses. Aí a gente compila. E aí sim, ele fica no tamanho certo, tá? É sempre a sequência essa. Barra left e o que você quer, o delimitador, pode ser parênteses, colchetes, chaves, etc. E depois o barra right e você usa o delimitador. Então, por exemplo, o left colchete, right colchete. Então tá aqui. Certo? Então pode ser left, vert, right, vert. Vert são as barras verticais que a gente usa para módulo. Tá? Se eu quero a norma, o V de vert fica maiúsculo. É vert, mas com V maiúsculo. Vert. Quem tem a norma. Certo? Então, assim, se eu tiro o left e right, por exemplo, barra vert, ele não acompanha em cima, tá vendo? Ele fica fora. Decidi apagar aqui. Tá? Barra left, barra right. Outra pergunta, Hugo, toda vez eu tenho que botar barra left, blá blá blá. Vou mostrar mais pra frente coisas que vão facilitar a nossa vida. A gente modifica o comando e aí fica bem mais bonito, bem mais simples, tá? Então, mas por enquanto, sim, a gente precisa usar esse cara. Bom, qualquer dúvida vamos falando, tá, pessoal? Então vamos lá. Como a gente já viu, os delimitadores eles vêm em pares, tá? Left e right. Mas se eu quero usar apenas um deles, eu vou ter que colocar o modo invisível, que é barra left ponto ou barra right ponto. Isso é muito útil quando você vai fazer sistemas de equações, tá? Quando fazer sistema de equações, a gente usa esses comandos aí, que é o left ponto, right ponto. Então, por exemplo,
skip. Então, eu estou usando um só, tá? E aí a gente pode usar esse cara para sistemas aqui em cima, por exemplo. Né? Vou falar de sistemas mais para frente. Então tá aqui. Outro detalhe, os delimitadores têm esse formato que a gente viu para caber a fração, mas eu posso aumentar esses caras, tá? Então, dependendo do tamanho da expressão, se eu quero uma expressão em que quanto mais distante ele fique maior, eu posso usar esses comandos, que é o big, o big big, big big, enfim, que tá aí esses comandos aí, tá? Então, por exemplo, esses caras, por exemplo, esses daqui, ó, eles não trabalham em pares. Então, eu posso usar ele individualmente. Então, como é que fica esses caras? Por exemplo, eu posso ter... caramba. Isso aqui, ó. Tá? Eu noto que quanto mais distante, maior vai aumentando meu parêntese, né? Boa. Vou botar colchete aqui para iniciar e terminar. Isso aí depende da nossa colchete agora. Isso aí depende do que eu tô, qual é o objetivo, tá? Bom, maior, menor, igual, diferente. Os símbolos de menor que, maior que, igual, é esse no teclado, tá? Não tem nada diferente. Então, A menor que B, I, B e C, I, A igual a B. Então, são esses do teclado. Certo? Em modo matemático. Agora, se eu quero menor igual, maior igual e o diferente, aí a gente vai usar esses comandos aqui. Para o menor, LEC. Tá? Para o maior, GET. E para o diferente, NEC. Tá? Então, mais uma vez, está aí o inglês, que é para salvar, tá? LEC menor, de lower, tá? GEC, de greater, maior. E o N diferente é o de negação mesmo, tá? Então tá aí esses caras. LEC, menor que. GEC, maior que. E NEC, diferente. Então, esses carinhas aqui. Os comandos. Tá? Quando a gente vai trabalhar com inequações, né? Esses caras aí. Os pontos que quando a gente vai usar para multiplicação, a gente não usa o ponto do teclado, tá? A gente vai usar esse comando aqui, o cdot. Quando eles me perguntou, eu mostrei o ldots e cdots, que são mais de um ponto. Mas se eu quiser multiplicar, eu boto só um ponto. Cdot. Que aí esse ponto ele fica bem no meio, ó, tá? Se eu coloco o ponto do teclado, o ponto do teclado ele entende como texto. Então ele vai deixar junto, tá? Então, para multiplicar, é o cdot. Então, por outro lado, os pontos de continuação, que eu estava falando com a Elis mais cedo, que ela perguntou, são 4 pontos de continuação. O cdots e o ldots, a gente já viu.
Então, tenho C-dots e o L-dots. C-dots, quando eu quero igualar ele com multiplicação, com soma, etc. E o L-dots, que é o de continuidade, né? Quando o conjunto vai muito longe e tal. O V-dots e o D-dots, ele é usado para matrizes de sistemas. Mas para não ficar na curiosidade de ver como é que funciona, V-dots é de vertical, D-dots de diagonal, tá? Então tá aqui. Não dá para ver bem porque de fato ele é melhor para matriz aqui. É o vertical, V-dots, e o diagonal, D-dots. A gente mostra daqui a pouco como é que funciona. Underbrace e overbrace. Então, como o próprio nome já diz, under embaixo e over em cima, tá? Isso é quando eu quero escrever expressões para determinada função, tá? Quando a gente quer usar as chaves para dar um nome para determinadas expressões, certo? Vamos ver um exemplo aqui como é que funciona. Tá aqui. Eu tenho N vezes A. Estou explicando o produto aí para os alunos. Vou botar um big aqui para dar um espaço. Big skip. Então, ele me dá esses carinhos aqui, ó. Então, tenho o under, que é o de baixo. Underbrace, é o braço embaixo. E o overbrace, que é o braço em cima. Fica bem bonito, né, cara? Você está escrevendo algumas expressões, você tem que indicar o que está acontecendo, a gente usa esses carinhas aí, tá? Nota o seguinte, esse vezes aqui, ele está em itálico, né? Porque aqui, ó, eu não coloquei ele no modo texto. Se eu quiser que ele fique no modo texto, vamos lá. Math, RM. Quando eu compilo, ele fica aqui, ó. Vê que ele tá adianta a diferença? De cima por de baixo. Aí isso é frescura, tá, pessoal? Isso aí, quando a palavra é junta, não faz diferença, não. Mas, por exemplo, se são duas palavras, esse texto, no modo matemático, ele vai ficar junto, né? Ó, esse texto. Já embaixo, como ele está dentro de um modo texto, aí se... Opa, desculpa. Eu esqueci o comando. Não é o math rm, é o text rm. Agora sim, que é o modo texto, aí ele fica separado, tá? Beleza. Expressões agora com barra, seta, chapéu, tio e etc. E foi o que o Clever me perguntou. E aí, Hugo, a gente trabalha com vetor, como é que a gente bota setinha? Então, vamos mostrar agora. Então, eu tenho esses comandos aqui, tá? Quando eu trabalho com geometria, eu quero falar de segmento, né? E tem o overline. Eita. Overline, que é essa linha aqui em cima do texto, linha horizontal em cima do texto. Se eu quero uma reta maior, é o over right arrow, né? Over em cima, right para a direita e arrow que é a setinha. Se eu quero ao contrário, tem essa aqui, ó, left arrow, over left arrow, que é a seta para a esquerda. Se eu quero o vetor, eu uso esse vec, foi o que o Cleber perguntou. Porém, nota o seguinte, quando eu boto vec,
eliminar uma setinha muito pequenininha, tá? Fica, às vezes até imperceptível. Então, para vetor, eu prefiro usar o overwrite arrow. É esse cara aqui. Eu acho que é mais apresentável. E aí, para ângulos, a gente tem o wide hat, né? Quando ele está geometria. E esse tio aí é frescura, né? Nunca precisei usar ele não, mas é bom saber que ele existe. Se você quer colocar, sei lá, A tio e B tio, né? Para diferenciar uma questão, a gente bota esse cara aí, tá? Então aí tem essas expressões, certo? Então vamos lá, só para ver como é que fica. Eu quero o vetor barra metdf barra metrm barra overwrite arrow u. E aí tá aí nosso vetor u, tá? Beleza, Cleber? Tranquilo, Hugo. Beleza? Então, note que essas escritas às vezes ficam um pouco longas, mas aí a gente pode simplificar isso. Mais para frente eu vou mostrar como. Conjuntos. Então, para tratar desses símbolos na teoria dos conjuntos, mais uma vez, colocar os caras entre cifrão, né? E porque todos são notações matemáticas. Então, só aumentar o tamanho aqui. Eu tenho a união, que é o barra cup, interseção barra cap, times para produto cartesiano. Lembrando que eu posso usar esse cara aqui para produto de número também, tá? No lugar do C dot, que a gente viu, né? Outra coisa, pessoal, eu quando dou aula de conjuntos, eu sou um pouco chato, porque alguns livros usam para subtração de conjuntos A menos B com aquela barra, tá? Mas note que o próprio TET tem um comando que é para exatamente subtração de conjunto. Set minus, né? Menos conjunto, tá? Então eu gosto de usar esse comando aqui para subtração de conjuntos, certo? Mas é coisa minha também. Tem o pertence, in, tá? Barra not, barra in é o não pertence. Então vocês vejam que para colocar o não, eles usam muito not na frente do comando. Isso acontece aqui no não está contido, não contém, tá? For all, para todo. Existe, não existe, de novo, barra not. E o var not, que é o conjunto vazio. Tem outro comando para vazio, que é o empty set, tá? Mas aí, enfim, tá no meio. Então tá aí os nossos comandos para conjunto, tá? Então repito o que eu estava falando quando a gente estava conversando antes. Na hora que você está sem prática, vai lá no Google, bota uma tabelinha do lado, união, barra cup, né? Barra cap, interseção. Quando você olhar, cara, você já decorou esses troços aí tudinho, tá? Bom, em alguns momentos, a gente quer usar aquele símbolo de união e de interseção bem grande, né? A gente quer fazer algumas demonstrações. E aí a gente usa esses comandos, que é o big cup, que é para união, big cap para interseção. Para esse tipo de expressão, vamos ver como é que funciona, tá? Copy. Vamos para cá. Botar em modo matemático. Opa.
aí, I. Desculpa. Aí a B. A B. Tá. Então eu tenho esses carinhas aqui, tá? Geralmente é A, vai de I até N, de 1, né? A vai de 1 até N, por exemplo. E aí fica com essa escrita meio feia, né? Então, para resolver isso, a gente vai colocar esse barra limits, certo? A gente coloca barra limits depois do símbolo. E aí, vou copiar aqui. Quando eu coloco barra limits, aí ele fica bonito, né? E aí dá pra fazer uma demonstração bem bonita, certo? Para aumentar o tamanho do símbolo, tem aquele display style que a gente já viu, né? Então, display style. Veja a diferença. Botei só no primeiro, né? Aí ele aumenta. Então, geralmente quando está em modo destacado, tá? O de baixo é para ficar só numa linha e o de cima texto destacado. Bom, agora vamos para as funções, as mais elementares. Função exponencial, a gente já viu basicamente como é que funciona, né? Então, basta pegar a potência, que a gente já viu, é elevado a x. Então não tem segredo, certo? Só usar o circunflexo do índice. Então tem aqui exemplinho de função, mas nada que a gente já não tenha visto. Aqui, esses carinhas. Tá? Temos também função logarítmica, que tem dois tipos. Tem o log com base e tem o ln, né, que é o logaritmo neperiano. A gente não precisa usar a base, certo? Então, para logaritmo é barra log, underline é o índice que a gente precisa usar, que é a base, e entre parênteses logaritmando. Alguns livros não usam esse parênteses, tá, pessoal? Eu acho que fica meio esquisito, às vezes se pode confundir. E o ln também, tá? Então, por exemplo, aqui o cara copiadinho. Putz, esqueci do modo matemática. Tá aqui. F de x, ó. O log underline 10. Tá na base. Esse cara aqui que eu tá destacado. E entre parênteses logaritmando. Já aqui, o barra ln, que é o logaritmo neperiano. Os delimitadores que a gente acabou de ver. Barra left, parênteses. Barra right, parênteses. Que é para ele ficar bem bonito dentro do parênteses. Né? Temos as funções trigonométricas. Né? Então, como eu venho falando para vocês, o TEC trabalha muito em inglês. Você nota que o seno está em sin, ela é sinus, né?
E a tangente também, tá? Tangente geralmente usa TG, né? Tangente. Mas também isso é bobagem. Então tá aí as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente. As trigonométricas, se eu quero inversas, eu elevo a menos 1, e aí a potência normal que a gente fez, né? Vamos botar aqui. No lugar de ln, vou colocar aqui seno. E no lugar do log, vou botar aqui o cosseno. E a gente compila, tá aqui, funções trigonométricas. Tá? As inversas, ou eu boto elevado a menos 1, que é potência normal, né? A gente acabou de ver, circunflexo. Como eu quero que o menos entre, eu boto entre parênteses, entre chaves, menos 1, tá? Se eu não colocar entre chaves, ele não aceita. Aqui, ó, é o arco seno. Bom, eu falei para vocês no início, lá no primeiro dia, que o pacote Babel, com a opção Brasil, ele muda de inglês para português alguns termos. Porém, as funções elas permanecem as mesmas, tá? A gente vai usar esse comando, declare mate operator, que é para mudar esse cara, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: na primeira chave, eu coloco o nome do comando que eu quero, e na segunda, o resultado que eu quero que seja impresso. Então eu venho aqui, ó, copio esses caras, declare mate operator, e eu vou colocar eles lá no preâmbulo, antes do begin, aqui, ó, preâmbulo, tá? Então, esse primeiro aqui é o comando que eu estou definindo. Esse segundo é como eu quero que apareça. Por quê, pessoal? Se eu não botar, se eu botar seno, tá? Seno SN. Fica feio, ó. Ó, fica sem esse negócio itálico feio, tá? Mas se eu colocar a barra, aí já é o nosso seno. Né? Agora, ó, vai aparecer. Olha lá. É o nosso seno, tá? Então, isso aí a gente pode declarar para qualquer função que a gente queira, tá? Beleza. Mas tem coisa mais para facilitar. Então, o declare mate operator é para notações matemáticas, né? Porém, eu não posso colocar comandos que já existem, tá? Então, se eu colocar... eu quero trocar o sim por sem. Eu não posso colocar comandos que já existem. Então, por exemplo, se eu boto sim aqui em cima no lugar do sem, ele vai dar erro. Ó, tá vendo aqui, ó. Esse comando, ó, comando sim já está definido, tá? Então eu não posso colocar comandos que já existem. Bom, ambientes para equações. Quando eu mostrei a questão do binômio, tá? Apareceu aquele negocinho bem bonitinho, bem certinho. Que é usando esses ambientes para equações. O pacote que a gente usou, o MS Math, que é o que serve para isso. E o que eu usei lá na frente, que eu já coloquei, que é o MS Font e o MS Sim, que a gente já definiu no comando, tá? Lá em cima. E são esses caras aqui. Ó. A gente já colocou, tá? Bom, beleza. Para fórmulas destacadas e numeradas, eu vou colocar o ambient equation. Quando eu falo ambiente, é que ele começa com barra begin e termina com end begin, tá? E eu não preciso usar cifrão, porque ele já está no ambiente matemático. Então, vou apagar esse cara aqui. Vou tirar aqui os cifrões, ó. Né? E eu venho aqui, barra begin, equation.
Aí eu boto a função aqui dentro, vou compilar, aí aparece esse cara bonitinho, e tá ali o número. Ó. Então, sei lá, seja a função... Opa. Tá aqui, ó. Diminui o zoom, seja a função, e aí tá ela destacadinha, certo? Bom, tá aqui um exemplo, tá bem bonitinho também. Vou copiar. Fazendo a compilação. Então, seja a função seno de x, deixa eu mudar esse seno, porque eu tenho um preconceito com esse cara. Vou botar para português. É o nosso seno. É o nosso seno. Eu não gosto do argumento fora do parênteses. Bom, tá aí. Então, nosso limite fundamental, né? Então tá aí. Seno de x com x, tendendo a 0 é 1. Certo? Veja que bacana. Se eu quero tirar a numeração, basta colocar o asterisco dentro do equation. Então eu venho aqui no equation. Não, não quero que numerem não. Eu venho aqui no equation. Asterisco aqui. Asterisco aqui. E aí aquele número 1 ali vai sumir. Certo? Eu tiro o número 1. Outra coisa bacana é se eu quero dar um nome para essa equação. Aí eu venho aqui, ó, e uso esse comando label. Tá? Então, eu uso label, vai acontecer o seguinte. Vou copiar esse cara aqui. Tá? Então, note. Label é o nome, tá, pessoal? Que eu estou dando para a equação. Eu botei o equation. Então, tá aqui. Quando eu compilo, tá aqui, ó. Label, limite fundamental. Quando eu estou referenciando a equação, eu boto aqui embaixo, barra ref, o nome dela. Tá? Então, tá aqui. Referenciando a equação. Certo? Eu preciso fazer uma coisa aqui. Colocar o equation com asterisco, tá? Aí ela some. Certo? Então, note que eu preciso ter, se eu coloco o asterisco, eu tiro o nome da equação. Tá? Beleza? Bom, se agora eu quero deixar um nome, tá? Eu não quero deixar um número. Eu quero deixar um nome para a equação. Então, eu uso esse comando barra tag. Tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, no lugar de label, eu vou para o ambiente, boto tag, tá? A tag, ele compila, tá aqui, ó, limite fundamental. Eu dei um nome para minha equação, certo?
Tem um ambiente ECNARray, certo? Esse ambiente é quando eu quero escrever uma sequência de equações, tá? O equation eu só uso para uma única equação. O ECNARray é para uma sequência de equações, certo? Então, por exemplo, vou copiar esse exemplo aqui. Estou trabalhando com geometria analítica, aí eu quero pegar essa sequência aqui para falar sobre a distância. Aí eu boto aqui, ó, end begin ECNARray e end ECNARray. Agora eu tenho uma sequência de equações e ele me dá o número de cada uma equação. Então, tá lá o professor dando aula. Não, de acordo com a equação número 2, eu estou fazendo isso. E o resultado é a equação número 5. E aí está bem descrito o que ele está fazendo. Mas ela fica feia, né? Tá esquisito esse cara. Tá? O bacana do ECNARray... Tá, lembrando, ele não usa cifrão, porque já é ambiente matemático. Mas o bacana é deixar ele usar o ECNARray para ficar com alinhamento entre equações. Tá certo? E aí, primeiro, se eu quero alinhar, se eu quero tirar o número de algumas equações, eu venho aqui, ó, antes da barra, mas esse 2 eu não quero que apareça. No number. Tá? Então eu boto como no number, então veja que a 2 aqui já não aparece. Aí a de baixo vira 2. Tá? Tá, mas essa aqui eu também não quero. No number. Tá? Aí vai aparecer aqui, ó. Vem aqui para baixo. Tá certo? Eu só quero que apareça a primeira. Então, só vai aparecer a primeira equação. Opa! É que eu botei a barra aqui, a barra, e ele imagina que continua a sequência. Mas eu tiro a barra, aí pronto. Então só aparece a primeira. Certo? Beleza. Mas como eu vinha falando, a ideia do ECNARray é a mesma aqui, tá? A ideia do ECNARray é que as equações estejam alinhadas. E eu uso o comando, esse comando aqui, ó, que é o sinal de igual entre o E comercial, tá? Quando a gente faz isso, aí o negócio fica bonito. Aí a gente alinha as equações. Certo? E veja o seguinte, a mesma coisa que eu fiz com o equation. Eu coloquei um asterisco aqui, ó, no ECNARray e no begin e no end. Então eu tirei a numeração. Então veja que agora está um negócio bonito, né? Igualdade embaixo de igualdade. Lembrando, o equation não faz isso, tá? O equation é uma única equação. Bom, ambiente array. O ambiente array, ele é usado para matrizes e similares, tá? Bom, ele tem o seguinte formato. Como ele é um ambiente, ele tem o begin e o end. Além disso, ele tem um comando que é para dizer o formato das colunas que a gente quer utilizar. Tá certo? Se eu quero elas alinhadas à esquerda, à direita ou centralizadas. E ela funciona idêntico ao tabular que a gente viu na aula passada, que é para tabelas. Tá certo? Então, é a mesma questão de alinhamento. O RLSC, que é para a esquerda, direita ou centralizado. Bom, para cada letra que eu coloco, eu adiciono uma coluna na tabela. Eu vou quebrar as linhas com 2 barras e as colunas com o símbolo do E comercial. Como é um ambiente matemático, eu preciso usar entre cifrão. Um exemplo. Vou copiar esse cara. Estou no array.
colocar em cifrão, está no modo matemático. E aí tem esse carinha aqui. Então veja, para cada linha, eu quebro com um barra barra. E eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso significa que eu tenho 5 colunas centralizadas. E eu separo cada coluna por um E comercial. 1, 2, 3, 4. E essa quinta coluna está aqui. Como eu não vou fazer mais uma coluna, eu não boto o E comercial. Tá? Só para ter uma ideia, eu vou botar o menos 5 aqui, tá? Quando é centralizado, veja como é que fica o menos 5. Certo? Eu vou pegar esse C, que é a coluna do menos 5, vou botar R. Então ele vai ficar alinhado, essa coluna toda fica alinhado à direita. Então perceba que já mudou, né? E vou pegar esse R e vou botar L, e eu vou alinhar essa coluna à esquerda. Tá? A gente pode fazer essa brincadeirinha também no array. Bom, às vezes o ambiente ele fica muito perto, tá? Principalmente quando a gente está usando fração. Para isso, a gente tem 3 comandos. Que é o noalign, tá? Aí eu boto dentro dele small skip, mad skip e big skip. A gente viu na primeira aula que é o para dar espaço vertical. Small, menor, mad, médio e big, um espaço maior. Certo? E aí eu vou pegar esse comando todo aqui. Tá? Copiar esse cara. E caramba. Uma coisa que às vezes eu peço muito para meus alunos, quando eles têm dúvida, é me pedir para enviar uma aula antes, que é para eu poder preparar, porque imagina eu ter que digitar esse texto na hora da aula para tirar dúvida. Acaba a hora e a gente não termina, né? Mas, por exemplo, ó, veja que esse primeiro aqui, que é esse cara aqui, ó, eu estou usando o small skip. Então veja que a diferença é menor. Esse do meio, eu estou usando esse cara aqui, que é o mad skip. Está aqui, ó. Já é média. E no último, que é esse aqui, eu já uso o big skip. Ele me dá um espaçamento maior. Tá? Então, pessoal, note que assim, é muito comando, mas lembre o seguinte, aqui a gente não está usando o mini curso para decorar esses caras, tá? É impossível. Então, assim, ó, existe, esse cara se faz assim, e aí vamos praticar, vamos pesquisar para ver como é que funciona, tá? Eu vou estar disponível para vocês, de repente, trabalhar com esse carinha, para vez ou outra a gente ficar praticando. Meus alunos aí de TCC vão ter que aprender isso aí, que a gente vai fazer TCC desse cara. Matriz determinando de sistemas, a gente usa, constrói usando esse comando que define agora, que é o comando array, tá? Somada com os delimitadores que a gente acabou de ver. São os parênteses e os colchetes, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o array e vou colocar o delimitador. Veja que eu já iniciei com left e finalizo com right, tá? Então, para a gente compilar, tá aqui, ó. Esse cara que eu estou circulando aqui, eu estou selecionando essa primeira matriz 2 por 2. Veja, como esse aqui é um sublinhado, pessoal. Estou usando aqui, ó, underline, entre chaves, 2 vezes 2. Tá certo? O segundo, que é uma matriz linha, que é 1 por 2, ó.
Tá aqui os delimitadores, ó, left, que é o colchete, né? Posso colocar o parênteses aqui, ó. Parênteses aqui. Parênteses aqui. Vai compilar, ó. Parênteses aqui, ó. Certo? Aqui as matrizes. Para determinante é a mesma coisa, só que no lugar de colchete e parênteses a gente usa barra vertical, né? E a função that. Então, copiar esse carinha. A gente copia esse comando. Está aqui. Dada essa matriz, aqui o comando det. Eu selecionei aqui, ó, essa linha 30, barra det. Outra frescura minha, eu gosto de botar entre parênteses, tá? Fica mais bonito. O det de A, aqui. E aqui a barra left, essa barra vertical, ó, que é a barra do teclado, tá? Perto do shift. Mas a gente pode botar o vert, que a gente acabou de ver, tá? Vert. Vert. Barra vert. Que dá no mesmo. Aqui, ó. Então veja aqui quem está usando, ó. Quem está usando array, está usando underline, está usando delimitador. Então, função barra det, então, é o determinante. Tá? Para sistemas, a gente vai usar o delimitador. Como a segunda parte eu não uso, ó, eu vou usar o barra right ponto, que é a forma invisível, né? Que a gente acabou de ver. Certo? Então, ó. Observação. Esse lbrace é a chave, tá? É outro comando de chave que ele usa. É o left brace. Então, vamos lá. Quando eu copio esse cara aqui, aqui o sistema. Tem aqui o CCC, né? Que é centralizado. Eu posso botar RRR, que é para botar a linha da direita, tá? Certo? Mas eu não posso deixar isso aqui mais bonito, né? Deixar isso aqui mais bonito. Tá? Bom, esses comandos aqui são ambientes em que a gente já faz para a matriz, certo? Matriz determinante. Então não preciso usar o array. Eu posso usar esses comandos, que é o matriz, vmatrix, que é para determinantes, que é vertical, tá? Pmatrix, que é para colchetes, bmatrix, que é para chaves, ou é o contrário, não lembro. E o begin cases, que é para sistemas. Então, vamos aqui fazer uma brincadeirinha. Como é que eu posso deixar isso aqui mais bonito, tá, pessoal? Então, eu gosto de fazer o seguinte. Inclusive os sinais, eu boto entre esse E comercial, tá? Veja que, por enquanto, só a igualdade que está entre o E comercial. Eu vou botar todos os sinais entre E comercial. Tá? Mas lembrem que sempre que eu adiciono E comercial, ele aumenta o número de coluna. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 colunas. Eu quero colocar todas elas na direita, então eu vou botar 7 R's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente compila. Tá aí, ó, bem bonita. Né? Tá bem elegante. Tá? Essa linha está muito perto. No aligne, né? Que a gente acabou de ver. No aligne. Mad skip. Tá vendo? Já aumentei uma embaixo. Vou botar na outra linha de baixo também.
Ou Aline. Veja aí. Né? Fica bem bonito, fica bem elegante. Tá? Ah, vamos usar esse espaço aqui. Vou usar o barra begin matrix. Tá? Tá aqui. Eu vou botar A, B, C, barra, barra, quebrei uma linha. Vou botar D, E, F, quebra outra linha. G, H, I. Então tem aqui, begin matrix, é quando ele forma só o array sem nada, tá? Se eu coloco P matrix, ele me dá com colchete. Se eu coloco P matrix, é parênteses. Se eu coloco V matrix, é vertical. Né? Então V aí fica bem bacana, né? Fica mais simples, né? Você não precisa colocar o número de colunas, né, e tal. Ele já fica certo. Agora, por exemplo, não sei se o menos C, se eu boto o menos C ali, você vê que ele fica centralizado, né? Mas eu acho que se eu boto o R aqui de right, ele aqui, ó. Ih, não. Não, desculpa. Não funciona aqui a questão de centralizar ou alinhar a direita e a esquerda. É porque eu fiz isso na aula que eu estou dando, mas é que eu modifiquei o código, tá? Então isso aí não vale a pena falar aqui não. Bom, e como é que eu modifiquei o código? Foi usando esse cara aqui, que é o que a gente chama de macros, tá? Então, o macros, se eu coloco uma expressão... Ih, eu esqueci de mudar o nome aqui. Então, o macros é o seguinte, eu vou criar comandos a partir de comandos que já existem, tá? Então, esse cara aqui é o new command, tá? O primeiro parênteses é novo comando, que é o novo comando que eu quero botar, e o outro parênteses é o comando original, certo? Ih, cara, isso aqui tá errado. Então, eu vou consertar esse slide. Então, como é que funciona o new command? Então, vamos lá. Vou apagar esse cara aqui. Antes de copiar o comando, vamos ver o seguinte. Estou dando aula de álgebra linear. Aí eu quero dizer que barra matbf, matrm, do vetor U, não, override arrow, de U é igual, abre parênteses, o 1, o 2, barra L dots, o N. Aí eu compilo, aí ele me dá esse cara. Aí eu tô dando aula de álgebra linear e fica, pô, toda vez eu tenho que digitar esse cara, toda vez.
Pô, mó chatão isso aí. A gente vem aqui, ó. New command. Aí eu quero o seguinte. Eu venho aqui no preâmbulo e eu quero um novo comando. Eu vou botar o comando vec de vetor u, tá? Vai ser igual a esse cara aqui todinho. Certo? Pronto. Eu defini isso. Toda vez agora no texto que eu botar vec de vetor u, ele vai compilar. Tá aí, ó. Apareceu o vetor u. Eu não preciso digitar esse cara toda vez. Eu uso um novo comando. Tá certo? Ah, o que mais? Sei lá. Eu uso muito que é o comando begin aqui na array para fazer equações, né? Que é o asterisco. Begin, eq, array, asterisco. Aí eu boto aqui para iniciar, ó, back e begin aqui na array. E para finalizar, é o end aqui na array. End aqui na array. E eu boto eq. End eq. Aí, ó. Eu não preciso digitar toda vez barra begin aqui na array, blá, blá. Eu boto back, x igual a 1, barra eq, compilo. Tá aqui. Meu aqui na array. Tá? Ah, vamos provar que é aqui na array mesmo? Bora. Vou alinhar esse cara. Coloco a igualdade entre o E comercial. Bota aqui, ó. Tudo alinhado. Então tá lá, tudo alinhado. Certo? Exemplo. Um site, pessoal, bacana para vocês verificarem com o de LaTeX. É esse cara aqui, ó. Epa, desculpa. Editor de equações LaTeX. Esse cara. Tem aqui um monte de comando para a gente fazer. Aí eu quero um sistema, tá? Então aqui, ó, esse é o comando para sistema. Opa. Esse aqui é o comando para sistema. Tem que botar em modo matemático. Tá aqui o comando, ó, que é o left, begin, matrix e tal. Aí eu quero x mais, opa, x mais y igual a 1 barra barra e cara. E x menos y igual a 0. Tá? Aí eu compilo aqui, ó. Aí eu tenho esse sistema. Mas, pô, eu não quero toda vez estar digitando barra left, barra blá blá blá. Tudo bem. Você vem aqui, ó. New command. New command. Aí o primeiro você bota Syst. É begin sistema. Tá? Aí você coloca essa primeira parte aqui. Que é o barra left, blá blá blá. E no segundo, você bota new command syst, que é o end sistema. Aí você copia essa segunda parte aqui, ó, que é o end. Tá aqui. Aí para não digitar toda vez, eu venho barra bsist, barra exist, compilo, dá no mesmo.
certo? Ah, outra coisa bacana. Nesse do vetor aqui em cima, tá, pessoal? Pô, professor, se você quiser colocar, pô, Hugo, isso no lugar de U, eu vou botar V. O comando, ele pode fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar VEC, barra VEC, tá? Vou colocar esse colchete aqui, e durante o colchete eu vou colocar 1, que é a variável, certo? E aí, ó, no lugar de U, eu boto jogo da velha 1, e boto jogo da velha 1 aqui, ó. No lugar do U, no lugar do U, no lugar do U, certo? Aí veja o seguinte, o meu comando agora é VEC, que é o de vetor, né? Então, VEC. Quando eu boto entre chaves, se eu quero VEC-X, quando eu compilar, opa, VEC, esqueci de botar o jogo da velha 1 aqui também, ó. Agora sim. Uai. Por que não tá indo? Ah, só um minuto, pessoal. Ué, por que não tá indo? Deixa eu copiar aqui, tá, pessoal? Deixa eu... Onde é que tá? VEC-X. Ah, não, não é VEC. Ué, tá dando erro aqui. MATBF. Tô entendendo. Deixa eu roubar aqui, tá, pessoal? Vou roubar aqui. Mas, assim, é bom que isso aconteça para vocês verem que, assim, eu uso esse cara há mil anos e, mesmo assim, dá erro, tá? Então, se errou e tá errado, vai para frente. Tem aqui a aula que eu dei pro professor Cleber e pro pessoal no semestre passado. Eu vou mostrar para vocês aqui um slide que eu dou aula. Nota o seguinte. Tem muito comando aqui, tá? Então veja que eu uso bastante o New Commander. Eu tenho um monte de comando aqui que eu... Certo? Então, aqui um monte. New Commander, New Commander. Então cadê o VEC? Cadê o VEC? Cadê o VEC? Ué. Ah! Vetor. Aqui. Vamos lá pro... Aqui. Tá aqui, ó. Vetor. Aí eu coloco esse 1. Vou colocar um pacote que tá faltando. Pronto. Aí eu boto esse 1 aqui, que é a variável que eu tenho. E aqui é o asterisco 1. Tal. Aí quando eu boto o vetor... Aí se eu quiser vetor U, ele compila, tá lá o vetor U. Se eu quero vetor V, vetor V. Então eu não preciso estar toda hora digitando aqueles comandos, tá? Outra coisa que eu fiz lá, como eu e o professor Cleber e o professor Alan estavam dando aula de derivadas parciais, eu criei um comando para derivada parcial. Cadê aqui? Copiar e colar. Eu botei aqui, ó. Porque geralmente, qual é o comando de derivada parcial? Tá? A gente usa o seguinte: como é uma fração, é o defrac, né? Derivada de barra parcial, que é o símbolo,
parcial de x barra parcial de y. E aí, toda vez eu tenho que compilar aqui, ó. Aí tá aqui, derivada parcial. Mas, pô, não vou preparar a aula, ter que digitar isso toda vez. Aí eu vou fazer só o seguinte. Barra parcial. Aí duas chaves, que eu botei aqui, ó. Eu quero duas variáveis. Barra parcial, x e y. Aí quando eu comando, tá aí, ué. Desculpa, de tempo parcial. Parcial. Então, parcial, x e y. Tá, não quero x e y. Quero u e v. Parcial, u e v. Então veja que facilita. Eu não preciso botar defrag, parcial, u. Não, facilita. Tá? Ah, outra coisa bonita que eu gostei de fazer. Esses caras aqui, ó, são os delimitadores. Colchete, parênteses e tal. E eu falei para vocês o seguinte. Estou terminando, tá, pessoal? Desculpa a hora. São os delimitadores, o parênteses e os colchetes. Então, lembra que para fazer... Vou aproveitar esse cara. Para fazer o colchete, o parênteses, a gente tem que digitar barra left, parênteses, barra right, parênteses, né? Quando a gente compila, tá aí. Só que aí, quando a gente vai usando o tech, ainda ficando preguiçoso. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei o comando barra parém, de parênteses. Aí eu coloco dentro de chaves, compilo. Tá aqui, parém. Se eu quiser colchetes, eu mudo de parém para colchete. E aí a gente compila. Então veja que criar comando do tech é fantástico. A gente ganha muito tempo. Quando você está criando uma aula muito grande, uma prova muito grande, que eu preciso mudar, então isso aí facilita a nossa vida. Tá, pessoal? E assim, notem que eu uso, eu fiquei muito preguiçoso, tá? Então eu uso o new command aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, uma porrada de new command, tá? Porque uma coisa que eu aprendi no tech foi que quanto mais a gente usa, a gente vai ficando mais preguiçoso. Perguntas, pessoal? Bom, então vou encerrar nossa apresentação, tá? E é isso, pessoal. Por hoje, essa é a parte matemática do TEC, tá? Então veja que a gente tem muito comando, já pode definir bastante coisa e fica bem bacana, tá? Então, desculpa aí a hora de ter passado um pouquinho, mas eu acho legal a gente ter visto isso aí. Dúvidas, pessoal? Algum comentário? Beleza. Tranquilo. Então, vou passar aqui passar aqui a lista para vocês, tá? Então, tá aí a frequência, pessoal. Então, assinem aí, certo? E a gente se vê na próxima quarta. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói os documentos. Como é que a gente faz uma tese, um TCC, um artigo científico, usando o TEC. Beleza? Então, pessoal, assinem a frequência. Tenham uma boa tarde. Obrigado aí pela paciência. E eu vou preparar um exercício para vocês irem praticando, tá? Rotina, né? É muito comando, mas é como eu falei, conforme você vai praticando, isso vai entrando na tua cabeça, tá? Então,
É assim mesmo. Certo? Obrigado. Então, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima quarta. Tchau, até.